vim aqui falar de um lado social da nossa contabilidade. Sou Aline Gauer, coordenadora da Comissão de Estudos do CRCRS Voluntário. Você sabia que nós, profissionais de contabilidade, também podemos prestar informações de cunho social? E para isso, eu venho aqui te fazer um convite muito especial. Todas as nossas ações, todas as nossas atividades que são feitas de forma voluntária merecem e devem estar cadastradas no sistema do CFC Voluntário. Para isso, basta você acessar a página na internet do CFC Voluntário, fazer o seu cadastro e, muito importante, mantenha suas ações sempre atualizadas neste site. Isso nos ajuda a divulgar todo o trabalho que é feito voluntariamente por nós, profissionais da contabilidade no Rio Grande do Sul, a nível de Brasil. Agradecemos a participação de todos vocês. Boa tarde, colegas. Boa tarde, profissionais da contabilidade. Boa tarde, o público em geral que está assistindo e vai assistir o live com a professora Jane hoje. Hoje a professora Jane vai falar sobre Previdência Social, né? O produtor rural na Previdência Social, contribuições e benefícios. Antes de fazer a apresentação da professora Jane, esse evento ele é pontuado, né? Então, nos comentários ali, nas principais mensagens, vai aparecer o link para fazer a sua inscrição e no final também vai aparecer o link para fazer a conclusão. A professora Jane, ela é advogada, PhD em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, doutora em Direito Previdenciário pela PUC, diretora de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professora de Direito Previdenciário, autora de várias obras jurídicas, como Segurado Especial, Conceito para além da Sobrevivência Individual, pela editora Juruá, e Comprovação da Atividade Rural, pela editora Lujuro. Essa é uma palestra que é promovida pela Comissão do Agronegócio, do Conselho de Contabilidade, né, em parceria com a professora Jane, que é uma especialista em produtor rural, em segurado especial, em direito previdenciário no Brasil. A nossa comissão é formada pela Dineia, Cristiane, Fabiano, Matheus, a Pâmela, o Hugo, a Priscila, o Rafael e eu, Marcelo. Professora Jane, de imediato, passo a palavra para a senhora, que a senhora tem muito assunto interessante para nos contar. Um bom webinar para a senhora e para todos que estão ouvindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão assistindo. Para mim é uma alegria muito grande poder participar, ter a oportunidade de falar num evento como esse. Eu sinto que sempre que há uma integração entre profissionais de diferentes áreas, todos tendem a crescer, a evoluir, e eu tenho sempre muito a aprender com contabilidade, porque é onde às vezes a coisa acontece na minúcia, no detalhe, que às vezes você pensa que é de uma forma, mas lá na prática de outra forma, né? Então, tenho consciência aí da minha limitação do conteúdo, e eu quero trazer aqui para vocês alguns estudos que eu tenho feito e também da minha prática como advogada nessa área com benefícios rurais. Eu lido com isso há 25 anos, então acompanhei todas as reformas, todas as mudanças, alterações no fundo rural, nos benefícios, enfim, tudo que aconteceu nesses 25 anos aí em termos de previdência rural. E eu tenho pensado muito sobre a falta de informações, às vezes, das
dos cidadãos em geral, sobre as suas obrigações, sobre os seus direitos, sobre as vantagens e desvantagens relacionadas à previdência social. E é nesse ponto, então, que pensei nessa ideia de a gente falar sobre isso, falar sobre a previdência do produtor rural, e que às vezes se pensa que é tudo a mesma coisa e não é tudo a mesma coisa. Então, tem várias, assim como se eu falar em empresário, tem empresas do simples, empresas lucro presumido, lucro real, é só o que eu sei também, né, Marcelo? Acabou aqui meu conhecimento. Mas só para dizer que, assim, tem nuances diferentes dependendo de cada situação. Eu vou compartilhar o material aqui com vocês, esse material vai ficar à disposição depois, tá? Vou Muito enviar ali obrigado, o professor. arquivo. Não, disposição. Também depois ali no finalzinho tem contato e tudo, pessoal que precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Enquanto a Bom, professora então, compartilha, pessoal, assim, ó, pode fazer suas perguntas que a gente vai, se ela vai vendo que ela vai falando e vai fazendo a pergunta para ela. Aproveite a professora Jane, ela foi muito singela em dizer que ela tem pouco conhecimento, né? Tem conhecimento muito vasto. Marcelo, você fica à vontade, se você quiser fazer a pergunta no meio, interromper, ou se quiser deixar para o final, como você achar melhor, tá? Tá Eu bom, estou aqui obrigado. à disposição. Bom, então vamos falar da previdência do produtor rural. O produtor rural, ele tem diversas possibilidades de enquadramento junto à previdência social. Talvez a mais conhecida e de maior número de pessoas seja aquele que é chamado segurado especial. Por que ele é chamado segurado especial? Porque a lei enquadra ele, chama ele de segurado especial. Em outras palavras, o que ele tem de especial? Ele é especial porque a forma de contribuição dele é diferenciada, mas ele também é especial porque, para os benefícios previdenciários, ele não precisa comprovar contribuição, ele precisa comprovar atividade rural. Isso, em geral, é muito mais fácil do que comprovar contribuição. Não quer dizer que ele não tenha que contribuir. A lei diz que quando ele comercializa a produção, tem o desconto e o recolhimento da contribuição previdenciária. Mas a contribuição não é uma condição para ter acesso ao benefício. Inclusive porque muitas vezes nós temos a contribuição no nome de uma pessoa da família e todos os demais que trabalham ali na atividade rural também são enquadrados como segurados especiais. O segurado especial, ele pode se vincular à terra de diferentes formas. Ele pode se vincular à terra como proprietário, como parceiro, como meeiro, como arrendatário, comodatário. Comodato é aquela cedência gratuita da terra, mais comum de pais para filhos. Também ele pode ser um assentado, ele pode ser um usufrutuário. Então, ele tem diferentes formas de vinculação com a terra. A mais conhecida, a mais utilizada é a de proprietário, mas, como eu disse, tem outras formas. Às vezes, uma pessoa tem uma propriedade um pouco maior e ela não consegue cultivar toda ela, arrenda uma parte para outra pessoa, cede em parceria para outra pessoa. Desnecessário dizer aqui para vocês, eu acredito, mas só lembrando que arrendamento é aluguel, é pagamento de valor fixo. Parceria é parte da produção colhida, então é repassada ao proprietário. Em termos de enquadramento previdenciário, o segurado especial, ele pode ceder parte da sua terra em parceria, meação ou comodato. Se ele arrendar parte da sua terra, não importa a quantidade, ele não é segurado especial. Em outras palavras, arrendamento é proibido para o segurado especial. Estou falando do arrendador. O arrendatário, sem problema nenhum.
Parceria, meação e comodato são permitidos desde que a área cedida não ultrapasse a 50% do imóvel rural. Então, o máximo de área cedida é 50% da área que o proprietário tem. Essa atividade agrícola ou pecuária, ou agropecuária, ela tem um limite na lei de 4 módulos fiscais. O módulo fiscal, ele é definido pelo INCRA, mas a partir da Lei 4.504 de 64, que é o chamado Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, então, ele diz que o módulo fiscal, expresso em hectares de um determinado município, será calculado, será definido de acordo com a cultura predominante daquele município, com a renda obtida na cultura predominante, alguns critérios. Mas vamos pegar o exemplo, né, Marcelo, de Cachoeira do Sul. O módulo fiscal é 20, né? É 25, 20, né? 20. Então, o módulo fiscal de Cachoeira do Sul, de onde o Marcelo fala, é 20 hectares. Se um produtor tem 82 hectares, mas parte da terra não é utilizada, quer seja porque é mata de preservação permanente, reserva legal, ou mesmo área comprovadamente imprestável, essa área não deve entrar no cálculo do módulo fiscal desse produtor. Isso está na Lei 4.504. O número de módulos fiscais de um imóvel será calculado utilizando-se a área aproveitável do imóvel, apenas a área aproveitável. Diz a lei que a área aproveitável é a que for passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal, e não é aproveitável a área ocupada por benfeitoria, que geralmente é muito pequena, de reflorestamento ou preservação permanente, e área comprovadamente imprestável. O melhor documento que retrata essa situação e o mais bem aceito é o Cadastro Ambiental Rural. Embora não é bem isso que diz no Cadastro Ambiental Rural, a área consolidada, mas é o documento mais bem aceito. O ITR, ele seria muito mais fidedigno, mas ele é menos conhecido enquanto instrumento para esta finalidade. A gente tem decisões judiciais, inclusive bem relevantes, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o tamanho do imóvel não impacta, não é relevante para o enquadramento do segurado especial. Então, eu poderia dizer que facilmente no judiciário eu derrubo isso. Sim, essa questão sim. O problema é que no judiciário, e esse é um ponto já que eu quero adiantar para vocês, quando a gente fala de segurado especial, principalmente aquele segurado mais desenvolvido, que certamente muitos de vocês atendem, porque é aquele que está ali no limite de enquadramento, enfim, esse segurado especial, o judiciário ele tem uma visão muito de que ele deve trabalhar apenas para subsistência, que ele não deve comercializar muito. Então, se eu tenho um produtor, né, Marcelo, que tem 82 hectares, mesmo que 10 sejam de preservação permanente, e ele cultiva 72 hectares, ele vai ter uma produção elevada. E aí, se ele ultrapassa o problema dos módulos, ele vai esbarrar no problema da produção, de o juiz achar que aquela produção é muito elevada, que o valor é muito elevado, que ele podia recolher contribuições. Embora a lei nada fale disso, desse recolhimento de contribuições. Então, por essa razão, muitas vezes a gente evita o judiciário, recurso administrativo, para ver se a gente consegue obter o benefício para o segurado. Bom, aí nós temos, então, continuando aqui, o trabalho individual ou em regime de economia familiar. Não é necessário ter uma família, não é necessário que todas as pessoas da família desempenhem a atividade rural. Nós podemos ter situações em que uma pessoa trabalha na atividade rural e outra em atividade urbana. Isso também é um pouco problemático, muitas vezes o próprio INSS indefere,
mas a gente consegue resolver em instâncias além do INSS. Sem empregados permanentes. O segurado especial é aquele que pode contratar mão de obra, mas apenas por 120 dias. Ou um empregado por 120 dias, ou 2 empregados por 60 dias. O total de dias pagos não deve ser superior a 120 dias em regra. Então, ultrapassou 4 módulos, ultrapassou a quantidade de empregados, tem outra fonte de renda, já não é segurado especial, e aí sim ele pode ser contribuinte individual. Então, na jurisprudência, como eu dizia, nós temos problemas com os juízes acham que a pessoa deve ter baixa produção, valor reduzido de venda, não deve usar maquinário, a utilização de maquinário não é bem vista no judiciário, e isso acaba aparecendo numa audiência, quando as testemunhas são perguntadas, tem maquinário, não tem, porque os juízes não conhecem muito da realidade rural, então eles pensam máquina, aquelas máquinas gigantes, aquelas monstruosidades, enfim. Não deve ter veículos caros, então, por exemplo, tem uma caminhonete Toro, uma caminhonete Hilux, aí já o juiz não, mas espera aí, então já não é mais subsistência. Alguns produtos são considerados como se fosse de grande produtor, arroz, soja, e às vezes motivos bem aleatórios acabam excluindo da condição de segurado especial. Bom, esse segurado especial, ele contribui sobre a produção comercializada. Toda vez que ele vende produto, ocorre o desconto e recolhimento dessa contribuição. Toda vez que ele vende o produto, vendeu o produto para a cooperativa, para uma outra empresa, essa desconta e recolhe. Quando esse produtor vende para pessoas físicas, consumidores finais, por exemplo, vende na feira do produtor, vende na Ceasa, vende na Expo Inter, vende diretamente ao consumidor, ele é quem tem que fazer o recolhimento, e isso ele vai fazer através do e-social. Então, nesse caso, a responsabilidade dele. Quais são os direitos do segurado especial? Ele se aposenta com idade reduzida, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Esta regra, ela foi mantida apesar da reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência não alterou o direito desses segurados especiais. Ele precisa comprovar a atividade rural por 15 anos e estar na atividade rural no momento que ele completa a idade ou requer o benefício. Ele pode se afastar da atividade rural. Por exemplo, trabalhou na roça de 90 a 2000 e de 2020 a 2025. Ele tem o total de 15 anos e está na atividade rural. Então, ele pode somar períodos, mas precisa estar na atividade quando completa a idade ou quando ele tem ou faz o requerimento para o benefício. Essa comprovação da atividade rural, atualmente, ela passa por 2 etapas. A primeira etapa é um formulário chamado autodeclaração. Autodeclaração é como se o segurado ele prestasse informações ao INSS sobre aquilo que o INSS quer saber. O que o INSS quer saber? Quando trabalhou, em que terra trabalhou, foi como proprietário, parceiro, meio, quem trabalhou com ele, se foi individualmente um regime de economia familiar, se foi regime de economia familiar, quem era da família que trabalhava com ele, que tipo de produto ele produzia, se ele cedeu terra para outras pessoas, se ele teve outras rendas, se ele teve empregados. Então, é quase que um relato desse período que a pessoa quer comprovar junto ao INSS. E aí, a segunda etapa, o servidor do INSS vai bater essa informação com bases governamentais e sistemas oficiais. Por exemplo, a pessoa informou que exerceu atividade rural nos últimos 15 anos sem qualquer outra fonte de renda. O servidor do INSS olha o CNIS, identifica lá que a pessoa teve 5 vínculos empregatícios, então vai cruzar as informações.
Mesmo que a pessoa não tenha nada ali, não tenha nada no CNIS, não tenha vínculos, o servidor do INSS precisa confirmar esses dados através do que se chama de instrumento ratificador, que é ou uma base governamental, INCRA, ITR, declaração de aptidão ao PRONAF, cadastro da agricultura familiar, ou através de documentos apresentados pelo segurado, como, por exemplo, bloco de produtor rural. Bom, além da aposentadoria, os segurados especiais têm direito a salário maternidade, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte, auxílio acidente e auxílio reclusão. Em regra, o benefício é de um salário mínimo. Exceções à regra, o auxílio acidente é de meio salário mínimo e, no caso do segurado especial, que recolhe contribuições facultativas, que não é muito comum, mas ele pode recolher contribuições facultativas, não como segurado facultativo. A contribuição é facultativa, os códigos de recolhimento são o 1503 e o 1554. 1503 mensal, 1554 trimestral. Bom, então, aí nós temos os direitos do segurado especial. Aí nós temos o produtor rural contribuinte individual. Aquela pessoa que produz na atividade rural, exerce atividade rural e por qualquer motivo não é segurado especial. Ou porque tem área superior a 4 módulos, ou porque tem empregados acima do limite, ou porque arrenda terras para terceiros, ou ainda a pessoa que exerce atividade através de prepostos. O que seria exercer atividade através de prepostos? O meu irmão que eu homenageei em alguns livros já, um dos livros é esse, Comprovação da Atividade Rural, esse aqui é meu irmão mais velho, agricultor familiar a vida inteira, esse meu irmão, a minha filha que faz os desenhos, que faz a pintura, e já é o segundo livro que eu homenageio ele, esse livro também, que é sobre o segurado especial, também é ele aqui na atividade rural. Esse meu irmão, ele produz atividade rural. Digamos que eu adquira uma área de terras, que eu não tenha nenhuma atividade, não sou advogado, professora, nem nada, mas eu adquiro uma área de terras e ele planta para mim. Eu não estou exercendo atividade. Alguém está exercendo no meu lugar. Então, estou exercendo atividade através de um preposto. Não sou segurado especial. Eu sou o quê? Eu sou contribuinte individual. Eu não sou nada? Não, é como se fosse uma empresária. Estou só administrando o negócio. Mas quem planta mesmo é meu irmão. Eu sou contribuinte individual. Então, em todas essas situações, não é segurado especial, é contribuinte. Deixa de ser segurado especial, é contribuinte individual, claro, desde que exerça a atividade rural. Bom, uma pergunta muito comum é: o marido é produtor rural, tem empregados ou tem área superior a 4 módulos? Vamos pegar o exemplo dos empregados. O marido contrata mão de obra, assina a carteira, está lá todo mundo, os empregados direitinho. E aí a mulher, ela poderia ser segurada especial? Não. A lei diz que estende para o cônjuge esse enquadramento. O marido é contribuinte individual por ser produtor rural, ou com empregados, ou com área superior a 4 módulos, a esposa não é segurada especial e vice-versa. Tá? Bom, nesse caso aqui, a contribuição desse segurado, ele vai fazer dois tipos de contribuição, e eu já vou voltar a isso. Agora, primeiro eu vou falar dos direitos, tá? Aposentadoria por idade, 60 anos para a mulher, 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Então, aqui não tem idade reduzida. Tem que recolher contribuições mensais para ter direito. E o valor do benefício é a média dos salários de contribuição, vezes 60%, mais 2% a cada ano, além de 15 anos para a mulher, além de 20 anos para o homem. Depois eu vou fazer uma demonstração desses valores. Aqui também o segurado tem
Os segurados, esses contribuintes individuais, têm direito a salário e maternidade, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e auxílio reclusão. Bom, então, como eu falava, o segurado especial, ele recolhe sobre a produção comercializada, é obrigatório, podendo recolher contribuições facultativas. Como eu dizia, também não é muito comum, são menos de 2.000 pessoas no Brasil inteiro que recolhem contribuições facultativas como segurado especial. Já o produtor rural não segurado especial, ele pode pagar sobre a produção ou sobre a folha. Se convencionou chamar isso de fundo rural. Fundo rural era um fundo para quem iam as contribuições até 1991. O fundo rural em si, ele foi extinto em 1991, mas continua se chamando de fundo rural. O que é o fundo rural que se chama de fundo rural? É a contribuição sobre a produção. Por exemplo, o Marcelo vendeu soja lá para a indústria. A indústria comprou, vai descontar e recolher a contribuição previdenciária. O nome correto não é mais fundo rural. Como eu disse, o fundo rural foi extinto lá em 1991, mas costuma se chamar, em outras palavras, os agricultores conhecem muito isso como fundo rural. Ele diz assim, eu pago fundo rural. Por que eu não me aposento se eu pago fundo rural? Né? O pessoal costuma dizer isso. Então, fundo rural, tecnicamente, estaria errado, mas eu sei que muita gente conhece por fundo rural, porque vem de longa data essa situação. Desde 2018, ele pode... Caiu aqui, mas já estou de volta. Eu não estou te ouvindo, Marcelo, não estou te ouvindo. Não, voltou, tá no ar. Tá, beleza, então. Ok, vamos aqui para o material de novo. Então, o contribuinte individual, produtor rural não segurado especial, desde 2018, ele pode escolher pagar o fundo rural ou pagar a contribuição sobre a folha. Por quê? Porque o objetivo de pagar a contribuição sobre a produção para o produtor rural, grande produtor, não é a aposentadoria dele. Eu faço a seguinte comparação. Eu tenho uma empresa, um escritório de advocacia, que tem 47 funcionários. Todo dia 20, eu tenho que pagar o INSS sobre essa folha. Contribuição patronal. Todo dia 20 eu tenho que pagar. Essa contribuição que eu pago sobre os funcionários, ela não ajuda em nada na minha aposentadoria. Ela não aproveita a minha aposentadoria. Contribuição sobre os funcionários. A mesma coisa, o produtor rural, quando ele paga, o grande produtor, quando ele paga sobre a produção, está substituindo a contribuição sobre a folha. Em vez de pagar sobre a folha, ele paga sobre a produção. Mas ele pode escolher o que ele achar melhor. E ele pode fazer essa escolha todo início do ano. Então, nesse ano, eu vou pagar sobre a folha, porque eu acho que é mais vantagem, eu vou colher bastante. Então, outro ano, eu disse, no passado eu escolhi pagar sobre a folha, mas no fim deu uma frustração de safra. Não, eu vou preferir pagar sobre a produção, porque daí eu só vou pagar sobre aquilo que eu colher. É uma escolha que ele pode mudar todo ano, mas escolheu vai valer para o ano inteiro, ele não pode ficar mudando na metade do ano. Em geral, é mais vantajoso pagar sobre a folha do que sobre a produção. Por quê? Porque a mão de obra no meio rural, nos últimos anos, diminuiu muito. Claro, ela se tornou mais qualificada, mas ela diminuiu muito. Agora, cada um tem que saber do risco que vai correr e talvez fazer a conta para ver o que é melhor. Essa contribuição, como eu dizia, sobre a produção, que substitui a contribuição sobre a folha, ela não aproveita o produtor. Ele tem que pagar
todo mês a guia da Previdência Social. Eles conhecem isso mais como pagar o carnê, né? Então, todo mês ele tem que pagar a guia da Previdência Social. Claro, vamos pensar assim, é obrigação dele pagar. Se de fato ele está pagando ou não é outra história. Eu conheço muito advogado previdenciarista que não paga INSS, né? Tem muita gente, aliás, tem 19 milhões de pessoas no Brasil que deveriam pagar previdência e não pagam. Então, não quer dizer que se a lei não é cumprida, não quer dizer que ela não existe, né? É a mesma história, né, Marcelo? Tem lá uma placa 80 km por hora, todo mundo passa 120. Aí, num belo dia lá, tá lá o policial com radar e como é que chama? É radar, né? Com radar e multa. Eu disse, mas ninguém respeita. Não, mas a lei está ali, né? Eu não vejo fiscalização disso, tá? Das pessoas físicas, se estão pagando, se não estão pagando. Na bem da verdade, nos últimos tempos, não há, assim, um incentivo à contribuição previdenciária, mas não vão ter direito se não pagar a contribuição. Aí vem aquela lógica do direito, não posso exigir o direito se eu não cumprir a minha obrigação. Então, para que ele tenha direito, ele produtor, a família tenha direito a benefício, tem que recolher contribuição. Nós temos ainda o empregado rural. Por que eu falo aqui do empregado rural? Porque eu sei que muitas vezes são vocês que orientam, que explicam, que ajudam, enfim, para que eles possam exercer o seu direito, fazer a coisa certa. Então, o empregado é aquele que tem vínculo empregatício. A contribuição, o desconto e recolhimento da contribuição é responsabilidade do empregador, do contratante. A aposentadoria dele é com idade reduzida, 55 anos a mulher, 60 anos o homem, e eles têm direito a todos os demais benefícios dos trabalhadores urbanos. Acontece, às vezes, desse empregado rural pedir um documento chamado perfil profissiográfico previdenciário, que é para ele conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição antes dos 60 anos. É possível? É. Cada vez menos possível, porque com a reforma da Previdência, isso vai espaçando essa possibilidade. A aposentadoria especial pura, 25 anos de atividade especial, não é vantajosa nunca para o empregado rural. Por quê? Porque igual ela exige 60 anos de idade, o que para a mulher seria 5 anos mais tarde, e o cálculo do benefício é menor. Agora, usar, por exemplo, 10 anos de atividade especial, converter para tempo comum e aposentadoria por tempo, pode antecipar alguns anos a aposentadoria desse segurado. Bom, diante de tantas mudanças nos últimos anos, é muito importante que o produtor saiba onde ele se enquadra e como ele deve contribuir. Se ele não se enquadra como segurado especial, qual a forma de contribuição? Eu sei que muitas vezes, e convivo com muitos produtores, no meio rural, enfim, pequenos, médios e grandes, muitos pensam assim, não, eu tenho uma fazenda, eu colho não sei quantas toneladas, eu não vou querer um benefício de salário mínimo. E eu falo assim, nunca se sabe o dia de amanhã. Já vi muitos casos nos meus 25 anos de atuação previdenciária, que a pessoa chega aqui e diz, essa aposentadoria para mim, qualquer valor serve, e eu digo, olha, não se sabe, daqui a pouco, um mês depois, a pessoa perde o emprego, não consegue se recolocar no mercado, não numa condição como ela queria. Então, eu falo assim, pelo menos o salário mínimo, para que a pessoa tenha, no mínimo, uma garantia lá de pagar os remédios, alguma coisa, um cuidador, quando for o caso. Então, é uma coisa que eu faço, essa propaganda, né? Porque, pelo menos, o salário mínimo ela terá garantido lá adiante. Claro que se ela fizer as contas e pagar no teto, pode ser vantajoso também. Então, depende muito da expectativa de cada um, das condições, mas
pode ser também vantajoso. Aqui eu fiz um cálculo, gente, que eu chamo de previdência na ponta do lápis. Tá? Se a pessoa pagar no salário mínimo por 20 anos, aqui um detalhe muito importante. O produtor rural, ele pode pagar 11% do salário mínimo. Ele não tem que pagar 20%, mas só se for sobre o salário mínimo. Só se for sobre o salário mínimo. Ele pode pagar 11%. Então, eu fiz uma conta aqui, bem simples. Se ele pagar nos 11% sobre o salário mínimo durante 240 meses, ele vai ter investido R$ 40.075,20. Agora, se ele pagar esse valor, em 26 meses depois de aposentado, ele recupera o investimento. Estou falando aqui investimento. Eu não estou nem falando, ainda que ele continue com alta produção, continue com grande propriedade, enfim, estou falando assim, se botar na ponta do lápis, vale a pena pagar, pelo menos sobre o salário mínimo, porque em 2 anos e pouco ele recupera o investimento. Pouco mais de 2 anos. Já no cálculo do teto, é um pouco diferente, porque aqui ele precisa pagar 20%, não pode pagar 11% no teto, pessoa física. Então, aqui ele vai investir, durante 20 anos, o valor de R$ 391.555,20. Talvez olhando assim, pense assim, meu Deus, que valor alto. Quando você dilui isso no tempo, pega ali no mês 1.600 e pouco, dilui isso no tempo, não é muito alto. Mas vamos lá. Então, ele paga durante 20 anos sobre o teto. O valor que ele vai receber é R$ 4.894,44. Que é 60% do teto, porque se ele pagou só 20 anos, ele vai receber 60% do teto. E aqui ele recupera o investimento em 80 meses. Ele recupera o investimento em 80 meses. Em 7 anos, um pouco menos de 7 anos, ele já recuperou o investimento. Então, aos 65 anos de idade, ele começa a receber. Aos 72, ele já recuperou o investimento. A pessoa vai viver até os 72? Nunca se sabe. Mas a expectativa de vida diz que sim, que há, então, uma expectativa de viver mais tempo, né? Se ele chegou... Tem uma questão ali de expectativa de vida, expectativa de sobrevida, que é mais ou menos assim, a pessoa chegou até uma idade, ela passou daquela fase crítica dos 40 e poucos anos que morre de acidente, que morre de violência, que morre de, sei lá, N situações ali, até infarto. Passou dessa fase, as pessoas até têm doenças, mas não são doenças tão letais, né? Câncer mata menos na idade avançada do que na meia-idade ali, 40 e poucos anos. Então, a pessoa passou dessa etapa ali, ela vai viver bastante tempo, né? Passou da fase crítica. Então, vale a pena recolher contribuição previdenciária. Agora, sempre depende de cada um fazer a conta, depende... por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, eu vou pagar sobre 2 salários. Pior negócio possível. Pior negócio possível. Por quê? Se ela pagar sobre 2 ou pagar sobre 1, que ela vai receber é quase a mesma coisa, e ela vai pagar muito mais se ela pagar sobre 2. Agora, se ela pagar sobre o teto, já é diferente. Tem pessoas que já tiveram contribuições em alguma etapa da vida, já foram empregados urbanos, já foram sócio de empresa, situações assim, então já tem um histórico. Às vezes, ela não precisa pagar muito tempo para gerar um valor bom de média. Então, depende de cada um. Às vezes, também, muitas pessoas perguntam, né, Marcelo, assim, quanto tempo antes de me aposentar eu tenho que pagar mais? Essa é uma pergunta que não se aplica, né? Não se aplica por quê? Porque a média é feita das contribuições desde julho de 94. Desde julho de 94. Então, não adianta a pessoa, faltando meio ano, 1 ano,
a vida inteira pagou no mínimo, falta meio ano, um ano, paga no teto. Aquilo vai diluir na média que quase não tem efeito. Outra coisa que às vezes, mas isso se aplica mais para empresário, de pagar por fora, pagar pro labore sobre o mínimo, pagar como segurado facultativo, contribuinte individual por fora. Hoje em dia, com os sistemas que a Previdência utiliza, eles têm muito cruzamento de dados, muitas informações, então é fácil investigar, descobrir a situação para ver se a pessoa se encaixa ou não numa ou em outra condição. Tem ainda uma possibilidade que se utiliza muito hoje, que é a chamada aposentadoria híbrida. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma área menor de terra até 5 anos atrás, e aí ela ganhou uma herança ou comprou uma área maior e já não é mais segurado especial. Ela pode somar as duas coisas, segurado especial até ali e dali por diante contribuinte individual. Então, ela pode fazer isso também. Bom, dentro mais ou menos do tempo que nós combinamos aqui, 45 minutos, eu quero deixar um espaço para perguntas, mas antes eu quero colocar aqui o meu contato, tá? Para que vocês possam, se quiser alguém mandar mensagem, pedir alguma informação, enfim, né? Tem aqui um WhatsApp do escritório e eu me coloco à disposição aqui para responder perguntas para vocês, né? Não sei se tem perguntas no chat, enfim, mas fico aqui à disposição de vocês para as perguntas. Não estou te ouvindo, Marcelo. Professora, muito obrigado pela sua brilhante palestra. Sempre a gente se encanta com a senhora falando, né? Nós tivemos pico de quase 200 pessoas aí. Acho que a senhora explica tão bem que não gerou dúvidas, né? Mas a Maria Luísa tem uma dúvida, assim, ó. Entendem como agricultura familiar para o sustento próprio e de seu grupo familiar? Então, o que a lei fala de agricultura familiar é aquele que trabalha para a subsistência e para o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. E para o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. Então, desde 2008, que a lei foi modificada, essa expressão ao desenvolvimento foi incluída e, em tese, pelo menos, é permitido o desenvolvimento para a agricultura familiar. Não deveria ter problema. E por que isso acontece? Porque no mundo todo, isso está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, no mundo todo se incentiva a agricultura familiar como uma estratégia de redução da pobreza, no mundo todo. E aí você tem a legislação previdenciária na mesma linha, na mesma sequência, na mesma toada, né? Também abrindo essa possibilidade. E isso mudou lá em 2008, também porque na época teve um crescimento econômico significativo, e quando as pessoas ganham mais, a primeira coisa que elas melhoram é a comida, é a alimentação. E aí precisava e continua precisando alimentar milhões de pessoas. E a agricultura familiar é que mais está direcionada à produção de alimentos. Então, por isso também é que se ampliou para o desenvolvimento. Mas, como eu dizia, muitas vezes os juízes não entendem isso. Eles têm uma ideia de que segurado especial é sinônimo de pobreza e miserabilidade, e aí a gente acaba tendo problemas no judiciário com relação a isso. Professora, a Aline, lá de Venâncio Aires, um produtor rural que contribuiu também como sócio da empresa, se aposenta de que forma? Urbano ou rural? Ou o somatório de ambas as contribuições? Bom, então, duas coisas. Se ele tem outra fonte de renda, é sócio de empresa, e não é uma empresa, microempresa, e não é empresa rural, é alguma outra empresa, ele se aposenta como produtor rural 65 anos. E aí, tanto faz rural ou urbano, na verdade,
se entende como urbana, mas embora ele possa ser produtor rural, se entende como urbano. E sim, somam-se as contribuições. Se concomitantes somam, se, por exemplo, ele foi empresário de 90 a 2000 e de lá para cá produtor rural, vai, na sequência, somar os períodos e usar as contribuições desde julho de 94. Se forem concomitantes, ao mesmo tempo ele exerceu as duas condições, soma-se as contribuições até o teto do INSS. Então, as duas contribuições serão somadas. A Simone lá de Santa Maria elogiando a sua palestra, né? Obrigada, Simone. Professor, então, escutando o que a senhora tem na sua manifestação aí, os profissionais da contabilidade também podem pegar orientação para fazer um bom planejamento, né, previdenciário, né? Ver em que período tem que aumentar a contribuição, se é de 94 para cá, ou se depois de 2019 é a vida toda, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode ajudar muito o nosso cliente. O profissional da contabilidade está em contato direto, né? Com relação à aposentadoria do produtor rural, a gente sabe que com todos esses intempéries que a gente passa aí, há uma atividade de alto risco, né? Então, hoje, quem tem 500, quem tem 1.000, quem tem 2.000 hectares, não dá bola para fazer uma contribuição e se aposentar num salário mínimo. Mas temos exemplos claros aí que quem tinha 2.000 hectares e sobreviveu com um salário mínimo, né? Então, que a senhora acha que todo mundo fala que a Previdência Social vai quebrar ou não vai? Qual a sua opinião sobre isso aí? Essa conversa é muito comum, né? Mas eu sempre digo que o último estágio da falência de um Estado é não pagar os aposentados. Hoje já mais de 70% dos benefícios são de salário mínimo. Então, eu entendo que é muito improvável que se deixe de pagar um benefício de salário mínimo aos idosos. A Previdência, ela já há muito tempo não é sustentada só com o dinheiro da Previdência, tem aportes da União para pagar os benefícios. E vai continuar tendo, e vai continuar tendo. E por isso que eu falo assim, pelo menos da garantia do salário mínimo, sabe? Que a pessoa ter o mais básico para poder ter, assim, aquelas necessidades primordiais. Outra pergunta aqui, ó, da Tereza. Na aposentadoria, qual o tratamento para as contribuições pagas em atraso pelo produtor rural? Bom, aí vai depender do atraso. Então, por exemplo, a pessoa começou a contribuir esse ano agora, está com 50 anos de idade. O homem está com 50 anos de idade, ou 45 anos de idade, começa a contribuir agora. Contribui um ano para um ano, esse período intermediário, ele pode ser recolhido sem problemas. Agora, a pessoa tem lá 63 anos, ela quer pagar 12 anos para trás, nunca pagou, não vai resolver. Porque a carência conta a partir do primeiro recolhimento sem atraso. A partir do primeiro recolhimento sem atraso. Então, se eu contribuir, o que eu contribuí tudo em atraso, não vai contar para aposentadoria por idade. Contaria por tempo. Mas, geralmente, essas pessoas não se aposentam por tempo, elas se aposentam por idade. Então, tem que ter muito cuidado nesse pagamento de contribuições em atraso. Muito cuidado. Uma conterrânea aqui, a Viviane. Um casal no qual o esposo trabalha com carteira assinada e a esposa tem bloco de produtor com movimentação na atividade rural. A esposa consegue se aposentar com 55 anos com bloco de produtor? Se ela trabalha na atividade rural, sim. O bloco de produtor é um meio de prova, mas o que garante o direito é a atividade rural, não é o bloco. O bloco é só o meio de prova. Mas sim, se ela trabalha na atividade rural, sim. A Aline agradece, a Maria agradece, sempre muito bem. A Yara aqui, sempre muito bom escutar a doutora Jane. Parabéns, doutora Jane. Pessoal, vamos aproveitar a doutora Jane aí para fazer perguntas, né? Porque ela sabe do assunto. Tem, professora?
Foi respondido. Foi. A Aline respondeu, já agradeceu. Professora, quem está na nossa idade, assim, com 50 e poucos anos, passou por várias regras, né? Então, merece bem um planejamento. O que que a senhora tem a falar sobre essas regras que tem aí? Quem tinha programado para se aposentar com 55 anos e 35 de contribuição, né? As especiais que tiveram também aí, que mudou. Muita coisa mudou em 2019, né? Muitas pessoas ainda não conseguem assimilar isso, não conseguem entender. Hoje de tarde eu atendi um cliente, ele disse assim: eu comecei a trabalhar muito cedo e me programei para me aposentar com 53 anos. A minha vontade é dizer assim, só faltou eu combinar com os políticos, porque não, né, é difícil, porque é muita regra e está sujeito à mudança, não adianta estar sujeito à mudança. Então, isso é verdadeiro, né? Muita regra de transição, complexa, difícil, e hoje é complicado a pessoa se meter sozinha, né? A pessoa se meter sozinha no INSS é muito complicado, inclusive essa semana, a semana passada, foi publicada uma decisão do STJ dizendo que se a pessoa não apresentou todas as provas lá no INSS, o juiz pode extinguir o processo e mandar ela voltar para o INSS. Então, é bem complicado se a pessoa não... por um lado, o INSS diz assim, é só ir lá, é só pedir, entra lá no sistema, pede. Só que, na prática, não é assim. Na prática, não é dessa forma. Na prática, há muito indeferimento, o robô indeferindo. Então, é sempre bom as pessoas terem uma orientação técnica segura, né? Exatamente, doutora Jane, porque o produtor rural ele não sabe que se ele tiver 95 hectares e tiver 20 de APP ou de área que não aproveita, ele não vai saber se aposentar. Quando ele for apresentar a documentação lá na Previdência Social, a Previdência vai dizer, o senhor tem mais de 4 modos aqui para na nossa região aqui, né? Então, isso aí vale a dica dos profissionais se fazerem estudo ou, né, chamarem mais a professora Jane para falar e passar o que está acontecendo aí. Está aparecendo aqui, professor, muito elogio pelos seus esclarecimentos, né? Obrigada. Então, acho que se não aparecer mais nenhuma dúvida, a gente agradece muito pelas suas explanações. É muito bom sempre escutar. A senhora sempre traz grandes novidades para nós, esclarece aquelas dúvidas pontuais, né? Em nome do presidente Márcio, pessoal, quem está na live quer fazer pontuação, não esqueça de preencher lá o site do final da palestra. Apareceu mais uma palavra, uma palestra, uma pergunta aqui, ó. As contribuições em atraso que foram parceladas contam para a aposentadoria? Depende, se contarem, só vão contar depois que a pessoa terminou de pagar. Então, na verdade, pagar em atraso muitas vezes não tem vantagem, porque ela está igual jogando para frente a sua aposentadoria. Né? Aqui o pessoal pediu o meu contato, vou compartilhar de novo, tá, Marcelo? Sim, E o Instagram é Prof. Jane Berwanger. Coloquei ali no chat também, tá? Prof. Jane Berwanger, tá? Vou colocar exatamente. aqui o contato, quem quiser mais informações, enfim. Né? Eu tinha visto isso aí, professora, porque eu ia falar que o material estava disponível e estava com a sua seu Também, contato, isso. né? A Luciane aqui quer saber, teria uma forma de verificar o porquê da demora na concessão do benefício? Depende muito, tá? Eu, às vezes, prefiro que demore, mas que seja analisado por um servidor, do que seja rápido e indeferido pelo robô. Então, nós temos muito problema de sistema indeferindo, mesmo tendo documentos, enfim. E a demora depende muito da fase, Luciane. Não sei se você está falando da demora no INSS, se você está falando da demora no recurso administrativo, no processo judicial. E é muito aleatório, assim, às vezes a pessoa só tem azar, né? Às vezes a pessoa só tem azar, enfim, tem N situações que acontecem, às vezes o processo para na justiça por conta de um tema que os tribunais superiores vão julgar, às vezes para por algum problema de cálculo no INSS, então tem muitas e muitas situações em que o processo pode demorar.
Bom, estamos chegando no nosso horário aqui. Tem um comentário aqui. O material vai ficar disponível no site do Conselho de Contabilidade. É só acessar lá nas palestras, que vai estar a palestra dela toda disponível lá em PDF. Muito obrigado, professora, em nome do Conselho de Contabilidade, do presidente Márcio, de toda a comissão do agronegócio, de todos os envolvidos, né, para que essa live ocorresse hoje, e acredito que ela conseguiu atingir o objetivo dela, que é esclarecer, prestar informações e aumentar os conhecimentos sobre a previdência social. Tem muitos economistas hoje que dizem que pagar para a previdência social não é uma forma correta, que tu pode fazer a tua aposentadoria, mas nos 35 anos de contribuição, nos meus 54 anos de idade, eu nunca vi ninguém que contribuiu ficar sem receber. Alguns planos de previdência, alguns investimentos, Privada, a gente já já viu ficaram. durante a história que isso aí já sucumbiu, já ficou com dinheiro, né? Então, tem vários exemplos públicos, não podemos falar porque envolve Uhum. alguns políticos, né? Mas, em meu nome, né, por senhora ter aceitado o nosso convite, muito obrigado. Em nome do CRC, muito obrigado. E obrigado por todos que se fizeram presente, que fizeram as perguntas. Opa, uma de última hora, aqui lá de Rio Grande, ó. Um casal, mulher com 60 anos, se separa, ela tem direito? O talão estava em nome do marido, que foi empresário por 10 anos. A última pergunta, professor. O período em que ele foi empresário, ela não pode usar documento dele. Mas se ela está no bloco também não tem problema. Aí ela pode usar, mas se for só dele, o período que ele foi empresário, não. O que ela deve fazer nesse caso é tentar buscar outros documentos em nome dela. Tem uma lista gigante de documentos que podem ser utilizados, outros documentos em nome dela para poder fazer a comprovação da atividade. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima Obrigada, até webinar. mais. Tchau, tchau. Tchau.